Salve, salve família! Eu sou o Rei Dias e este é mais um TikTok Podcast na moral e só vai. E ó, é o seguinte, ela é psicóloga, neurocientista e ajuda as pessoas a resolver os seus problemas, especialistas em comportamento humano, Ana Cláudia Zani, mais conhecida como a véia da Porsche. Uma salva de palmas, galera! Até me arrepiei. Hoje vai render. Vai. Eu falei pra você que hoje... Você tá com o carro aí? Seu carro? Eu tô com o meu carro. Tá? Tô. Então tá bom, vai render mesmo. Então vai. A gente vai depois sair daqui? Vamos sair daqui. Vamos na Marginal? Foi marginal. Nós vamos ser presos. Então, já viu. Tá bom. Ana Cláudia, é uma honra, satisfação É imensa. Ana, lembra? A gente combinou. Ana Esqueceu Cláudia. que a gente combinou. Vamos só de Ana. É. Ana Cláudia não. E Reinaldo também não, só Tô de ligada, Rei. Rei. Só Rei e Ana. Oh, Rei e Ana. Fechou? Rei Ana. Rei e Ana. Então, Quase Rihanna. quase Rihanna. Ó, Quase bateu ali. entendi. E a gente vai falar sobre alguns assuntos e eu já vou logo para um assunto que é o boom do momento. A questão das bets. Qual o perigo das bets? O mais engraçado foi quando eu descobri a Beth, né? Porque eu jurava que era minha vizinha. Que é a Beth. É. Bet balança, também tem Não, tudo, mas né? juro por Deus, meu filho falou alguma coisa de Beth, eu falava, cara, mas o que tem a vizinha? Qual que é a pergunta mesmo que eu me Qual o distraí? perigo das bets? Aí são várias bets. Tá. E aí a gente quer saber o perigo dela. Uma delas era sua vizinha, que você Minha achava. vizinha era um anjo, coitada, já até morreu. E não era envolvida nas Não. bets. E então era tá bom. Beth, era Beth. Nem balanço ela era. Era a bet só Coitadinha. boazinha, então. Só. Mas assim, né, vamos pensar sobre isso. Eu acho que, como tudo que tem no mundo, se a gente for olhar tudo que faz mal, aí vai ser difícil controlar as coisas, né? Porque bebida faz mal, a velocidade faz mal, tudo em excesso faz mal, comida em excesso faz mal. Então, assim, é como uma vez eu atendi uma mãe que ela estava desesperada que o filho dela jogava muito videogame, né? E no começo, quando o videogame começou a ficar mais popular, entrou na casa de todo mundo, tinha muita gente apavorada com isso. E por quê? Porque as pessoas não sabiam o que era e se atrapalhavam muito com isso. Então a gente não pode nunca, primeiro, menosprezar algo que pode viciar. Essa é a primeira coisa. E existe uma coisa que eu falo em todo lugar que eu vou que chama arrogância humana. Arrogância humana é assim, eu vejo que o outro se ferra com alguma coisa, mas só acontece com o vizinho, comigo não. Então isso é uma arrogância humana. Todo mundo sabe que qualquer situação dessa pode viciar. Então, usando com moderação, pra mim, não tem problema nenhum como qualquer outra coisa. Então não adianta eu falar, não, bet é péssimo, tem que sumir da vida. Porque o jogo existe desde muito tempo. Tem o bingo, ainda existe bingo hoje em dia, que me falam, real. Uma vez eu tive até que buscar uma cliente no bingo, que era, por Deus, ela estava ali, ela não conseguia sair dali. Eu estava trabalhando com ela exatamente isso. Então, o que acontece com uma pessoa que vicia? Ela vai menosprezando o vício. Por quê? Para você viciar, você tem que ir todo dia insistindo. Você vai subindo o grau do uso de qualquer coisa. Então, quando a pessoa percebe, ela já está toda enrolada. Mas não dá para dizer que ela não sabia que isso era possível de acontecer. Porque não tem uma pessoa que é isenta disso. Se eu começo a usar cocaína, é divertido. É bacana. Tá, ninguém fala que a droga é ruim. Aliás, a droga, ela é boa. Porque senão ninguém usava. Mas ela é ruim. Por quê? Porque ela atrapalha a tua vida. Ela vira... Todo mundo fica igual. Todo mundo que vicia em algo vira produto daquilo. Então, meio que é resposta, é automático. Isso é porque é ser humano. Porque tem as circuitarias que vão dando prazer, né? Quando eu falo circuitaria, eu tô falando de cérebro. E aí vai dando prazer, aí tem as desculpas que te jogam para esse lugar. Então essa minha cliente, por exemplo, ela dizia, nossa, hoje eu acordei com o número da sorte. Hoje eu tenho certeza que eu vou ganhar. Não, isso é a gente mesmo que se convence de fazer qualquer coisa. O ladrão se convence a roubar. A pessoa que usa qualquer coisa, a bebida, vamos pensar uma coisa simples, a bebida. Se a mãe morre, vamos beber. Se a mãe ganha um prêmio, vamos beber. Se eu sou promovido, vamos beber. Tudo é bebida. Então,
Aí a pessoa fala, eu só uso o recreativo. Tá, e o quanto você tá querendo ficar recreativo todo dia? Uma vez eu atendi um cara que ele foi pra uma balada e ele queria usar uma droga lá. Bala, sei lá. Não sei qual que é, êxtase. E aí ele falou, nossa, foi muito legal e nananã, mas é perigoso isso, né, Ana? Eu falei, porque assim, você tá trazendo uma droga pro seu sistema nervoso central que adultera senso de percepção. Sim, é por isso que você fica na vibe da droga, porque é químico. E aí, quando eu vi, ele falou pra mim assim, depois de 15 dias, eu vou em outra rave. Nunca foi em rave na vida. Aí eu falei, nossa, que curioso. Mas você gosta de rave? Porque você não tinha me dito que gostava. Não. Eu realmente não gostava. Mas agora tá divertido. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque é legal o clima. Eu falei, não, porque é o lugar que você usa o que você usou. É isso? Ele falou, é. Aí corta, eu falei, então só toma cuidado. Passado um mês, ele já tinha ido em 5 raves. Eu falei, amor, tu tá se sacaneando. E não tá percebendo? Não, mas eu tenho super controle. Não, não tem, né? Porque você não gostava. Agora você descobriu. Agora você tá indo 5 vezes. Não faz sentido. Então, é isso que eu falo. As pessoas vão se deixando levar e vão criando as frases de efeito para ela mesma, para se convencer a fazer uma coisa que vai destruí-la. Então, assim, tem que ser tudo tem que ser com moderação e equilíbrio. Significa assim, fazendo analogia, é justamente o cérebro ele vai captando uma zona de conforto na qual você teve um prazer. E se iludir. É que assim, ó, vamos pensar. É óbvio que na hora. Vamos fazer uma analogia com o cara que tá pedindo esmola no farol. O que quer dizer isso? Isso chama condicionamento operante. O condicionamento operante, a gente faz isso com o rato dentro do laboratório. Eu privo o rato 4 horas. Isso não fui eu que privo, tá? Tipo assim, o teste Sim. você priva ele 4 horas de água e você coloca ele dentro de uma gaiola. E essa gaiola tem até o nome, que quem conseguiu mostrar isso foi Skinner, tanto que chama caixa de Skinner. Você coloca ele dentro desse lugar e aí ela é fechada e ele só olha você. E o que você quer que o rato faça? Primeiro que a hora que ele entra naquele ambiente, ele sente a presença da água. Onde está a água? Embaixo da gaiola. Chama caixa de Skinner, tem um recipiente de água embaixo. Então ele sente a presença da água, só que ele não sabe onde está. E aí, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele coloque as 2 patas numa barra que tem aqui na lateral da caixa, e eu quero que ele pressione com as 2 patas. Eu quero que ele pressione e quando ele pressionar, eu vou dar um reforço positivo para ele, que é uma gota de água. Só que é fácil isso? Não. Ele tem que cheirar, ele vai pôr a pata em tudo quanto é lugar. Quando ele encostar desse lado, eu aperto um botão, ele tem uma gota de água. Tem rato que é mais ligeiro, já entende que a água está desse lado. E tem rato que pegou a gota, mas continua desespero. O desespero continua e até eu conseguir que ele coloque a pata. Quando ele percebe isso, depois de um certo tempo de condicionamento, que está ligado à modelagem. O que é modelagem? Eu estou modelando o comportamento do rato, porque eu quero que ele faça isso. Quando a gente pensa em qualquer tipo de situação, por exemplo, o cara que está no farol, ele tem capacidade de ser mais que aquilo? Sim. Ele tem. Tá cheio de ONG, tá cheio de lugares que ajudam essas pessoas a conseguirem cursos, estágios e etc. Tá cheio. Mas ali o que acontece? Em intervalos intermitentes, quer dizer, hora sim, hora não, ele ganha um reforço positivo. É igual o rato. E todo jogo, toda droga é a mesma coisa. Então, em intervalos intermitentes, de tempos em tempos, se tem um reforço positivo, o que faz com que a pessoa se condicione a ficar naquele lugar. Você entende? Só que é miserável. É medíocre. Porque coloca a pessoa num limite. Ela pode usar, às vezes... Ninguém tá... Aqui não é tipo, vamos acabar com tudo. Não é isso. Não adianta acabar com tudo. A pessoa tem que se conhecer, entender como é que a mente dela funciona e trabalhar isso a favor dela. Eu não tenho que tirar as coisas que tem no mundo. Eu tenho que me organizar, porque o meu mundo tá aqui dentro. Nós todos somos únicos no mundo.
A prova disso como é que chama isso aqui, A gente? digital. Obrigado. É única no mundo. Sim. Então, se somos únicos no mundo, todos nós somos um mundo. Cada um é um mundo. Então, eu tenho que conhecer meu mundo. Eu tenho que conhecer o que me serve, o que não serve, como é que eu controlo, o que me desequilibra, qual é a minha ameaça, onde eu me perco. Quem nunca errou? Quem nunca se atrapalhou? Né? Eu achei fantástica a sua explicação e eu queria complementar justamente nessa questão. Quando você fala do cérebro, ele ter a recompensa ali nas apostas, e qual a estratégia que é usada para a pessoa parar? Primeiro, ela tem que conhecer isso que eu falei, Tá. para ela entender que o cérebro dela, ele vai operar sempre por reforço positivo. Então, se eu faço uma coisa e eu tenho algum ganho, óbvio que todo mundo gostaria de ficar só ali. Eu adoro torta de morango. Se pudesse, eu comeria torta de morango o dia inteiro. Só que qual é a consequência de eu comer a torta de morango? Várias. Eu posso ter diabetes, eu vou engordar, vai acontecer um monte de coisa. Então, eu tenho que entender que o doce, para mim, até porque meu pai morreu por causa da diabetes, eu tenho que entender que eu tenho um problema neste lugar e uma herança e eu tenho que cuidar. Sim. Então, eu tenho que ter essa consciência de controle e não esperar que as pessoas me controlem ou proíbam ou qualquer coisa, porque não faz sentido. Então, essa é a primeira coisa. Eu preciso entender quem eu sou. Então, eu sempre falo, é um treino de autopercepção. O EITA, que é o que eu te falei, que é um contato de WhatsApp, para você ter uma ideia, que foi o que eu inventei, que é uma circuitaria de solução, né? Um neurônio conversa com o outro, faz uma circuitaria, um circuito, e te gera uma solução. Isso é um treino que se faz a partir das perguntas que eu elaboro, conforme a resposta da pessoa. Por que eu estou falando dele? Porque qual é a premissa dele? O EITA é uma sigla, que é elevar a inteligência a treino de autopercepção. Porque as pessoas, elas só vivem. Elas não percebem que elas têm capacidade de se autorregular. Mas para ela se autorregular, ela tem que se perceber. Então, como é que eu me percebo? Fazendo pergunta para mim. E quando eu não sei fazer pergunta para mim, eu só sou reativo, o que eu tenho que fazer? O EITA, ele vem para isso. Para justamente ajudar você a se conhecer. Fazendo perguntas para você criar a circuitaria de solução e a partir do momento você vai ter controle sobre a sua vida. Então, ele é treino de autopercepção. Deixa eu te perguntar uma coisa, Ana. A pessoa, ela perdeu o controle. Tá. Tá. Se atrapalhou. Se atrapalhou. Se afundou na lama. Nas bets, enfim, a gente tá falando mais de bets, mas no álcool, nessas analogias que você colocou. A pessoa perdeu o controle, e aí geralmente quando a pessoa ela perde o controle, você vai passar melhor essa visão. Ela fica cega. Ou ela não quer escutar e não quer enxergar. Não é que ela fica cega, ela fica condicionada. Tá, então ela fica condicionada. E aí o que acontece? A família pode intervir nesse processo? Porque aí você falou do EITA. Tá. Então, falar, olha, ele não quer ajuda, mas precisa, porque quem Então, tá em volta tá sendo atingido. Aí depende, é isso que eu te falo. Por exemplo, quando eu me formei, eu quis conhecer o pior da humanidade. E eu fui na delegacia da mulher, fiz um estudo por observação e até entrevista sobre violência, mapeei a violência. Eu fui no hospital psiquiátrico. E o que eu achei no hospital psiquiátrico? Gente como a gente que se atrapalhou, transbordou e a família interviu. Então, a família ela só vai fazer a intervenção quando essa pessoa se perdeu muito. Porque ela tá colocando todo mundo, de certa maneira, no prejuízo. Ela pegou o cartão da pessoa. Tem que ter algum tipo de situação onde realmente respingue nos outros. Respingou nos outros, aí cada família é uma família. A família pode intervir? Pode. E em algumas situações até deve. Mas, até chegar neste lugar, a pessoa pode se autorregular. É por isso que eu tô te falando. Primeira coisa que a pessoa precisa entender. Não menospreze o poder de qualquer situação que vai levar você a se perder. E quando eu falo qualquer situação,
É pornografia, é bebida, é bet, é qualquer coisa que te dá um prazer imediato. É revoada E em que excesso, você- tudo em excesso. Balada em excesso, tudo em Tudo em excesso. excesso. Olha só, vamos pensar na palavra transtorno. O que é o transtorno? O transtorno, o nome já diz, ele transtorna a sua vida. Então, transtorno de ansiedade. A pessoa fica ansiosa a ponto dela não conseguir falar em público. Ela começa a perder oportunidade, porque ela estava na empresa, ela tinha que fazer uma palestra e ela não conseguiu porque ela ficou ansiosa, ela teve uma crise de ansiedade. Então, isso é um transtorno. O transtorno, ele transborda. Quando ele transborda no corpo físico da pessoa a ponto dela não conseguir mais fazer o que ela deveria fazer, isso é uma doença. Instalou uma doença. Então, o transbordo do transtorno é exatamente paralisa a vida dela. Agora, eu preciso chegar neste nível de situação. Se eu tiver um episódio disso, eu já tenho que ver que eu estou fazendo alguma coisa em excesso. Então, o excesso, ele gera o transtorno, que gera o transbordo e paralisa a minha vida. E por que o cérebro faz isso? Porque o cérebro, ele existe para nos proteger. Ele tem todos os recursos para nos proteger. Agora, ele faz isso porque ele entende que esta pessoa não conseguiu lidar com os próprios anseios, com os próprios desejos, com as próprias escolhas. Então, ele adoece emocionalmente para justamente transbordar, porque na hora que transborda, alguém do grupo vai acudir essa pessoa. Porque o cérebro dessa pessoa entendeu que ela não tem recurso de enfrentamento. Ela não conseguiu se controlar, porque não existe um ser que abduz a gente e põe a gente para fazer coisa. Não tem. Então, mas tem um cérebro que cuida do sistema e entende que o consumo daquela pessoa, ela se perdeu na quantidade, ou seja, do qualquer coisa que fez ela se perder, perdeu a capacidade de se autorregular, ele vai gerar. Então, doença emocional para o cérebro é um recurso quando essa pessoa não tem recurso de enfrentamento diante das coisas que ela escolhe e vive. E por que ela escolhe uma coisa que leva ela a isso? Porque existe um menosprezo sobre qualquer tipo de consumo de coisas e de situações. Você tem algum relato, Ana, sobre a questão dos alcoólicos anônimos? Quando eles vão para buscar ajuda, ou tem essa sociedade que vai lá e resgata? Como é que funciona? Não, é muito louco que assim as pessoas acham. Existe uma consciência de qualquer pessoa que acha que o alcoólatra acorda alcoólatra. É impressionante. As pessoas não percebem que o alcoólatra ele só se torna alcoólatra justamente porque ele vai se condicionando e ele vai se perdendo no controle disso. E ele mesmo se convence a fazer isso. Por isso que eu falo, arrogância humana. Então, eu adoro happy hour. Olha o nome, happy hour. Quer dizer, a hora mais feliz do dia é a hora que você tá lá bebendo. A construção já tá errada da frase. O cérebro funciona por conceito e significado. O que quer dizer isso? É tudo comando de voz. Na hora que eu coloco que a happy hour é quando eu tô bebendo, todo o resto ele entende, porque ele funciona por parâmetro. Então, se aquela hora que eu tô bebendo é a hora feliz, todo o resto é a hora triste. Que ali é tudo por recompensa, né? parâmetro. É. Não, mas é parâmetro. Sim. Eu só sei que o bonito existe porque tem o feio. Sim. Eu só sei que o gordo existe porque tem o magro. Eu só sei que a happy hour existe porque tem a hora triste. Só que se eu ponho aquela hora como boa e legítimo, e naquela hora que é feliz eu tô bebendo, óbvio que ele vai querer ficar feliz toda hora. E aí o que acontece? Aí eu começo a beber o tempo inteiro. O que custa parar no posto, pegar uma cervejinha? É sempre autoconvencimento com essas frases que vão levando essa pessoa no final do dia, depois de um ano consumindo quase que todo dia, vira alcoólatra. Todo dia. Então começa, não só um vinhozinho com a massa. Agora vamos comemorar, né? Afinal de contas, o Palmeiras ganhou, um exemplo. Ou porque o Palmeiras perdeu, ou porque o Vasco ganhou X. Então, assim, você percebe? Eu posso pegar do mundo, quem narra o mundo, pra mim, sou eu. Então, sou eu que ponho o texto no que eu enxergo. Então, sou eu que leio a minha vida a partir da minha lente. Por isso que chama visão de mundo. É a minha visão, é a minha interpretação do mundo. Então, eu me convenço a qualquer coisa.
Agora, eu achar que eu não vou virar alcoólatra é uma arrogância humana. Sim. Você entendeu? Então isso é em qualquer coisa. Em qualquer coisa. Se a gente for analisar, voltando pras bets, deixando mais leve, que a gente já falou de muita coisa aqui, né? Drogas, Sim. tal. Os jovens são mais vulneráveis? Eu tava falando do jogo. Sim. Deixa eu só voltar na história do jogo. Quando o jogo veio, o videogame, as mães realmente elas tinham muito medo da criança ou do jovem ficar ali o tempo inteiro e esquecer do resto. E aí é a hora que eu falo, tudo é equilíbrio. Só que o jovem, ele tá na condição de alguém que tá criando ele. Saiu uma pesquisa recente que a adolescência vai até os 23, 24 anos. Quando 23, 24 anos é a última circuitaria ativada dentro do cérebro, que é frontal, que é tomada de decisão com perspectiva de futuro. Então, o jovem não consegue perceber decisões que vão impactar o futuro dele. Logo, esse jovem está dentro de uma família e esta família tem a obrigação de ajudar esse jovem a se autorregular. Então, não é que eles são mais propensos, eles não têm a circuitaria de tomada de decisão com perspectiva de futuro. É como se não houvesse amanhã. Então, eles fazem hoje qualquer coisa, bebe muito, faz tudo, etc. Porque como se não houvesse amanhã. O que a família tem que observar? Que grupo que meu filho está inserido? Quem são os amigos dele? Qual o comportamento dele mudou? Mas mudou como? Né? Ele tá bebendo mais, ele tá usando droga e tal. A família tem que ter um interesse sobre aquele jovem. Agora, a família que só, ou qualquer pessoa que achar que o jovem é mais propenso, no final do dia, sim. E por quê? Como criança. Se der uma bala para uma criança, ela vai comer. E se essa bala tiver com alguma coisa contaminada? Então, agora, quem tem que estar olhando é a família. A questão... Saiu também um documentário da maconha, né? Alguns estudos que a gente estava falando. Recente? Eu sei da esquizofrenia, é isso? Não, porque o cérebro está falando de 24, né? 23, 24. Então, quem faz o uso da maconha logo cedo pode ter algum problema também. Porque não está formado. É alguma coisa assim? Sim. A gente tem 3 podas de neurônios no decorrer da vida. E uma delas é na adolescência. Então, imagina, a pessoa está usando já qualquer tipo de droga. E ainda ela vai ter uma poda de neurônio. Quer dizer, a gente nasce com uma quantidade absurda de neurônio, que é a comunicação do cérebro. Onde tem... Quando eu falo neurônio, é toda célula especializada, acaba sendo um neurônio. E a criança precisa dessa reserva, porque o cérebro não sabe o quanto vai usar disso. Aí, quando faz o que precisa ser feito, logo que nasce, depois, até os 2 anos, tem uma primeira poda. E depois, na adolescência, tem uma segunda poda. E depois tem outra poda. Então, veja, nós estamos falando de... Vai gerar algum tipo de prejuízo. Porém, o prejuízo é imediato? Não. Onde que a gente mais vai precisar disso? Na velhice. Então, a coisa acontece aqui, mas vai dar um problema lá na frente. Onde eu menos tenho condição de ter o problema. Então, o que as pessoas precisam entender? Que, primeiro, a maconha. A maconha, se alguém tiver alguma tendência na família ou na genética, uma predisposição a qualquer tipo de doença emocional, a maconha pode desencadear, por exemplo, a esquizofrenia. Para a esquizofrenia, uma vez que você usa maconha, você já vai pro outro lado. A esquizofrenia, você cinge com a realidade, é uma fenda. Você já não tá mais nesse mundo, agora você foi para um outro mundo. E não volta. Não volta. E aí a pessoa tem que ficar medicada, controle. Aí é um inferno, é um saco. Então, assim, se eu já sei que isso acontece e na minha família tem gente que tem doença emocional, por que eu vou usar? Você vê, é uma pergunta. Por que eu vou usar? Porque é legal? Porque você entende? Você vai se colocar em risco. Pois é. Porque... Então, isso eu tô falando da maconha, porque eles começaram a ver muitos casos de jovens que chegavam no hospital já meio perdido. E aí, quando eles iam ver, tentar entender o que aconteceu, a maioria que aconteceu isso
Foi porque usou maconha. E a galera fala, não, foi só uma bad trip. Não, a parada pode ser muito mais além. Pode ser muito mais além. Agora, gente, uma coisa importante. Isso aqui é um sistema central. A gente vai fazer coisas para detonar. É igual entrar num avião e jogar água nos controles. É muito kamikaze, entende? É muito doido. Para mim, não faz o menor sentido você escolher alterar senso de percepção. Ah, porque é legal. Beleza, eu tenho um caso de um cara que começou a usar êxtase e transar. Então, toda vez que ele ia transar, ele usava êxtase. Sabe o que aconteceu? Ele teve um problema no coração, ele não podia mais usar o êxtase e ele não conseguia mais transar. Por quê? Porque ele levou a transa numa outra perspectiva para o cérebro, que aquilo ali que ele fazia antes, sem o uso disso, já não... Então, assim, ele acabou com ele fez uma escolha, achando que ele estava... ele acabou com a própria graça. E falando aqui da questão da esquizofrenia, eu queria que você relatasse, Ana, pra gente. Até pro público do TikTok entender melhor quando a gente fala esquizofrenia, você colocar o que seria a esquizofrenia em si? A esquizofrenia, ela tá ligada a um padrão de... É uma doença, ela tá ligada... Ela não é reversível, ela é controlada, mas a pessoa já não consegue fazer coisas que ela fazia normalmente com tranquilidade, coisas cumprir horário, acordar no horário, fazer as coisas, entrar no mundo. Ela não se adequa mais a esse mundo porque ela cria... Quando eu falo síndico a realidade, imagina a realidade. O que é a realidade? É o nosso mundo paralelo. dia a dia. Assim. É o nosso dia a dia, a nossa ordem das coisas, etc. Tal. Quando essa pessoa, ela cinde, ela cria um mundo dela. Então, o esquizofrênico, ele vive dentro do mundo dele. No tempo dele. Na configuração dele. Nas coisas dele. Então, é um problema. Tem vários tipos de esquizofrenias? Os graus também? Tem. Tipo assim, tem grau, então. Tem, inclusive, uma que acomete chama herberfrêmica, se eu não me engano. Eu não lembro o nome. Tá. Mas acontece na adolescência. O cara tá normal, mas se ele colocar um pensamento da bad trip, ele passa mal? Não é pensamento. Não? Precisa ter uma substância mesmo. Normalmente ou é uma predisposição, tem na família, ou é uma provocação por substância. Tá, eu tô perguntando porque assim, o público do TikTok pode comentar aqui, tá? Se você já teve aí, porque a galera... Você quer falar se você é esquizofrênico? Não, porque assim, a galera... O uso da maconha recreativa a galera deve fazer, muita gente faz. E aí a pessoa fala, puta, eu tive uma bad trip. Tá, Não. e depois da bad trip eu não faço mais uso. Mas aí se a pessoa imagina, porque tem aquela questão do pensamento, quando você imagina uma sensação ruim, seu corpo reage. Sim, mas Isso não é esquizofrenia. Não é. Tá. A esquizofrenia, a pessoa vai perceber, porque ela vai às vezes pode vir acometido com alucinação, ela ouve vozes, vê coisas se mexendo, vê coisas... por isso que eu te falo, é um mundo paralelo. Onde, tipo, você tá aqui, eu tô vendo aqui um gnomo, por exemplo. E eu tenho que saber lidar com isso. Mas é bem complexo, interfere na vida da pessoa, interfere... Eu não trabalho com doença, eu trabalho em prevenção. Tá. Então é por isso que eu sei... Não, é que só pra... Sim. Eu consigo identificar as doenças, mas eu não... Minha pegada, já tem muita gente trabalhando com doença. Eu quero trabalhar antes. Eu quero dar recurso para a pessoa não entrar na doença, seja ela qual for. Então, entendeu? Eu trabalho na prevenção. Na prevenção. Porque a doença instalada, ela já é um problema instalado. A doença instalada vai precisar de psiquiatra, vai ter que tomar remédio, vai ter que ter várias coisas. E assim, a gente não precisa da doença instalada. Tem como trabalhar a prevenção da doença. Então, as pessoas falam mal da ansiedade, por exemplo. A ansiedade, ela é vital para o ser humano. Ela precisa ansiar por algo. Ansiedade é ansiar por algo. O que as pessoas não querem ter o controle da ansiedade. Elas deveriam. Então, assim, eu me observando, eu sei se tá exagerado ou não e eu me autorregulo. É simples? Não, ninguém falou que é simples. É fácil? Não, não é fácil. Mas se eu quiser, eu consigo perceber para me autorregular enquanto eu tô sentindo. Você entende? Eu preciso ansiar por coisas. Eu preciso desejar coisas. Mas eu não preciso transtornar o meu dia a ponto de eu não conseguir nada e ficar paralisada. Porque eu não consegui me autorregular.
Você é ansiosa? Eu? Não, eu sou ansiosa no normal, né? Normal, mas lá atrás, antes de fazer psicologia, era muito agitada? Frenética? Não, eu tentei me matar, né, com 16 anos. Sim, passou por esse processo? Passei porque a adolescência, ela é a melhor fase da vida, a mais importante. Quando eu falo melhor, eu tô falando passando ela, né? Porque ela é a fase mais importante da vida. É onde a pessoa, a criança vai virar jovem para virar adulto. Então ela se discrimina da família, ela se separa da família. Porém, é muito complicado. E por que que a adolescência acontece? Porque a adolescência entra hormônio sexual. Começou o hormônio sexual, esta criança que agora já tem hormônio sexual, ela vai ter que instalar junto o critério de conduta, que é a crítica. Porque essa criança que vai virar o jovem, ela vai escolher parceiro sexual. Então, esta criança tem que se discriminar da família. Não vai dar para tomar banho com o pai e com a mãe, não vai dar. Por quê? Porque ela já tá com uns pensamentos estranhos, ela já tá com o corpo reagindo a cada situação que ela não sabe. Então, por exemplo, o pau do cara fica duro, não sabe por quê. A menina olha muito para a parte genital do pai e não entende por que tá fazendo isso. Então, o hormônio sexual, ele vem ele bagunça muito a cabeça da criança que agora tá sentindo coisas estranhas, tem um crescimento desorganizado, porque não é bonitinho, então o braço fica maior que a perna, aparece peito, aparece tudo esquisito. Então é uma hora de morfar, hora de morfar, né? É uma novidade muito grande que está rompendo uma homeostase. Tá. Homeostase é uma força que regula a rotina. Este jovem até então era criança e se comportava como criança e todo mundo via como criança e agora ele está vendo coisas, sentindo coisas que ele não está entendendo o que está acontecendo. Então, é a fase mais importante, só que é a mais perigosa. E nessa fase que eu estava, eu achei que eu era inútil para o mundo, eu entrei numa crise lá e resolvi que eu ia fazer isso. Então, por isso que eu te falo, a família precisa estar muito atenta à mudança de comportamento. Só que minha mãe era doente, e aí minha mãe também não conseguia ver a mudança do meu comportamento, porque ela não conseguia nem ver o dela. E aí foi o que aconteceu. Tanto que a história que eu conto em todo lugar que eu vou é exatamente essa. Por que que eu sou muito boa no que eu faço? Porque eu fiz comigo. Então, quando eles me socorreram, não entenderam por que que isso tinha acontecido, mas me contaram que minha avó se matou, minha bisavó se matou, minha tataravó se matou, minha tia, irmã da minha mãe, se matou. E eu percebi que eu não era nem um pouco inovadora nesse lugar. E aí eu agarrei o ódio e falei, agora eu quero ficar viva. Mas eu não sabia como. E na concepção da minha família, eles entenderam que de repente eu fui muito precoce, porque essas mulheres morriam mais tarde. Eu fui muito precoce, então eles acharam que eu estava fora do peso. Me colocaram num médico lá que tinha um monte de coisa que fazia para emagrecer. Dentre essas coisas, tinha 4 sessões com uma psicóloga. Que eu virei para ela, contei tudo isso e falei, agora eu quero ficar viva. E ela disse, puxa, que pena. Eu não consigo te ajudar muito, porque a psicologia, ela te dá acolhimento e lugar seguro. Ela não dá explicação. E aí eu falei, mano, aí ficou difícil. Aí eu fui na PUC, que eu morava em frente à PUC, procurar nos livros o que eu achava que podia ser alguma resposta pro que eu tinha, porque eu queria ficar muito viva, mas eu não queria viver com essa maldição, que não era maldição, era um problema no gene feminino, que era depressão maior com ideação suicida. Era uma doença. Só que lá atrás não tinha diagnóstico, não tinha remédio, e eu também não queria tomar remédio, não por nada, porque até então eu queria mesmo tentar entender e mudar completamente isso. Hoje eu sou a única mulher viva da família. Essa questão que você relatou da depressão, vamos pra essa linha aqui que eu acho interessante o público do TikTok se conectar e entender um pouco mais. Você era uma adolescente feliz na sociedade, ou você era fechada, ou era aquela menina no colégio que tava no meio do grupo, brincalhona? Desde muito cedo, como eu vivi, na minha família, ela vivia com depressão, só que ela era internada, a depressão dela era bem severa, e numa das internações ela tomou choque no cérebro e ela bipolarizou, ela mudou a forma da doença. E nessa ocasião, quando eu nasci, né, depois de um tempo que eu comecei a entender, o cérebro funciona por parâmetro,
E eu comecei a parametrizar que minha mãe era diferente das outras mães. Que as outras mães faziam coisas que minha mãe não fazia. Só que eu não entendia que minha mãe era doente. Eu só entendia por parâmetro. Então, eu rapidamente, e se você assistiu Divertidamente, sabe o desenho? Sim, já assisti. Ele mostra lá, né, as emoções primárias, etc, tal. Uma criança que tá num ambiente hostil, e o ambiente hostil não é o ambiente de fato, é o ambiente do cérebro dela que não identifica as coisas que ela precisa naquele momento. É muito comum o cérebro criar esses bonecos na cabeça para interagir. Então, é a emoção em terceira pessoa que conversa. E eu tinha esses bonecos na minha cabeça. E era muito divertido. Por quê? Porque eles interagiam comigo. Então, eu sempre tive muito bom humor por conta para sobreviver naquele ambiente. Então, para mim, era tudo muito lúdico. Então, e com isso, eu acabava sendo muito divertida. Mas não era que eu era divertida e descolada porque eu queria ser aceita no grupo. Não, eu era divertida porque eu tinha que me divertir num ambiente que eu não tinha, que eu buscava uma coisa que eu não recebia. Portanto, que o bom humor é o melhor recurso do ser humano. Todo mundo deveria praticar mais. E como é que a gente pratica o bom humor? Quando acontece uma coisa muito ruim na sua vida, ou não precisa ser tão ruim assim, você tira sarro daquilo na sua cabeça. Ou falando pra alguém, ou dentro da sua cabeça. Então você fala, nossa, sério? Caramba, né? Hoje eu tô no dia de sorte. Entendeu? Eu posso zoar. E aí fica mais leve. Fica mais leve porque sou eu que interpreto as coisas pro meu cérebro reagir. E na hora que eu interpreto brincando dentro da minha cabeça, ele não vai levar aquilo tão ferro e fogo, como se fosse uma ameaça. Não leva pro mundo dark. Porque ele existe para nos proteger. Então, se eu olhar aquilo como, meu Deus, o mundo vai acabar, ele vai me criar todas as defesas, ele pode inclusive me dar um transtorno. Porque se eu tô ali chocada com aquilo e aquilo é muito maior do que eu consigo aguentar, ele pode me dar uma crise de pânico para alguém me socorrer. Entendi. Você assistiu aquela série Adolescência? Sim. Um pedaço. Você daria que dica para as mães, ou pais, ou amigos que estão assistindo aqui o TikTok? Para observar o adolescente de que forma? Não só observar. Eu acho que a primeira coisa é entenda o que é a adolescência. A adolescência é a parte mais importante na vida de qualquer ser humano, porque agora está entrando hormônio sexual e ele vai tentar se afastar da família, porque ele precisa ser indivíduo. Não dá mais para agarrar o adolescente, não dá mais para beijar, não dá mais para dormir com ele, não dá mais para tomar banho. Ele não é mais uma criança. Então eu tenho que olhar ele como um indivíduo e tenho que respeitar o momento dele. Mas eu posso observá-lo, eu posso ficar próximo, eu posso conversar, eu posso olhar, porque todo mundo percebe. É fácil de entender se uma pessoa está deprimida. Ela vai estar cabisbaixa, ela vai estar sem tomar banho, ela vai estar... Você consegue ver uma alteração de comportamento. Tem que ficar próximo. Tem que realmente falar, vamos comigo não sei aonde. Aí vai lá, tira de casa, vai tomar um suco e bate um papo. Fala, e aí, filho, o que tá acontecendo? E aí, filha, me conta aí um pouco da sua vida, que a mamãe tá velha e tal. Entendeu? Você vai brincando, vai leve. Agora, a maioria das pessoas faz o quê? Ai, que saco, você não tá fazendo o que eu mando, não sei o quê, tá vendo? Você fica enfurnado nesse quarto o dia inteiro, tá? É bronca, vai afastando. Tem que puxar. Vamos assistir um filme? Ah, não quero. O que você tá fazendo aí? Conta pra mim. Não, óbvio que vai ouvir um monte de não, mas vai ficando próximo, vai olhando, quer ajuda, vê que a criança, o jovem tá com algum comportamento alterado, pergunta, filho, você quer ajuda pra alguma coisa? Eu tô super disponível. É se fazer presente. Às vezes o adolescente, ele não faz o que ele tá com vontade de fazer, porque ele tá confuso, às vezes só para não machucar a mãe. Então, a mãe próxima ou o pai próximo, quando é menina, normalmente é o pai, quando a menina é o pai, menina é a mãe. Então, isso. O que é isso? É uma habilidade de fazer maternagem. Maternagem é a habilidade da função materna, paternagem é do pai, que acaba sendo tudo maternagem, que é cuidado. Mas, por que isso é importante? Porque mostra que você tá ali para ele.
que é uma fase e tal. Você pode às vezes contar perto dele alguma coisa, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e eu ensino as minhas clientes a fazerem com os filhos. Se você tá vendo, se você tá com medo que seu filho tá fazendo alguma coisa e por mais que você se aproxima dele, ele não te conta, faz assim, quando ele estiver na sala, traz um assunto do filho ou da filha da vizinha, conta pro seu marido ou para quem quer que estiver lá. E põe exatamente o seu medo ali. Fala, menino, você sabe que aconteceu isso, tal? Entendeu? Conta uma realidade, porque o cérebro do jovem, como qualquer cérebro, ele capta ameaça. Ele capta a informação de ameaça. Agora, se você for confrontar, aí ele vai entrar ele vai se discriminar agredindo. Então, se eu falar pro meu filho, não aceito você ficar com essa menina, ele vai ficar. Só para provar que ele é indivíduo. Entendeu? Então, eu tenho que falar coisas que o cérebro do jovem capta. Eu não tô falando direto para ele, mas eu ponho uns elementos do que eu tô achando que tá esquisito. Ai, E aí nossa, aquele menino tá chegando tão tarde, você não sabe, ele foi pego na blitz, ele bebeu, aí o pai teve que ir lá buscar, aí, sei lá, entendeu? Vai falando coisas que você tá, porque o cérebro capta. Interessante, muito boa dica. Vamos seguindo aqui, e aí eu queria falar das bets, voltando aqui pra gente. Ele deu uma agarrada na Beth, né, Eu gente? dei agarrada na Beth. Tá meio tarado hoje. da Beth. Não, eu falo da Beth, mas a gente vai num todo. Minha vizinha já morreu, já falei pra você. Sim, não, mas... Tá. Mas tem as bets ainda, tem outras. Vamos para as bora. outras. Ana, quando a gente fala da questão das bets, a pessoa tá viciada ali, e aí você tem a solução para os problemas. Uma das, o EITA. O EITA é para um todo, né? Então a gente queria falar do EITA aqui. Você sabe que é muito interessante, porque eu tive um caso desse. Eu tive um caso, eu consigo ver, né, algumas conversas, óbvio que é tudo sigilo, né, sem os nomes. O próprio programa, ele não me dá os nomes, ele põe usuário 1, 2, 3 e tal, né, que na verdade nem no usuário, é pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3 e tal. E uma da comunicação foi exatamente essa. A pessoa disse que ela queria muito jogar, o EITA começou a fazer pergunta para ela e ela conseguiu se autorregular e não jogar. Tendo o interesse, você podia fazer esse teste. Vou fazer o teste. Aí, ó, vamos na hora, hein? O teste aqui na hora, Fala produção. aí que você é viciadão. Olha, eu vou falar de ansiedade, eu acho que legal. Caralho, velho. Desculpa o caralho. Você não falou que você ia falar da Beth? Eu não ia falar da Beth, mas... Você não quer falar que você tá viciada, é isso? Não quero falar que eu tô viciado. Mas é mentira. Mas se eu só pra... Mas se eu falar hoje eu acordei ansioso. Estou ansioso neste podcast. Não, faz aí. Ó, eu falo com a EITA, né? Aí tem um contato de WhatsApp, Tá. Mas vamos explicar primeiro. Tá, explica aí pra gente. O que eu percebi? Então eu tava te falando, né? Que eu ia na biblioteca, descobri o que eu tinha, o que eu sentia, pra xerocar, levar pra essa psicóloga na época, pra ela decodificar o que eu sentia versus o que eu achava que eu tinha. E aí, o que ela fez? Eu fiquei 20 anos com ela, porque ela entendeu minha real necessidade. Então, ela se descolou do papel de psicóloga e ela realmente fez um estudo de caso comigo sobre mim. E é por isso que eu sou muito boa, porque eu bebi em várias fontes, que eu nem sabia quais eram os nomes das fontes que eu bebia, mas tudo isso, hoje o que eu entrego é resultado. Eu só entrego o resultado. Por isso que eu trabalho em prevenção. Eu não trabalho em doença. Como eu consegui sobreviver a uma genética, eu entendi e mapeei todas as nuances do meu comportamento e automaticamente eu validei nas pessoas da mesma maneira e eu tenho muito sucesso no que eu faço por causa disso. Mas uma das principais coisas que eu via quando a gente fala de cérebro, tudo que a gente sente pela medula. A medula está dentro da coluna. Primeira reação está no tronco cerebral, que é a reatividade. Por que a primeira reação está no tronco cerebral? Porque a primeira informação vamos pensar no homem da caverna. O nosso cérebro é o mesmo cérebro do homem da caverna. Quando ele se deparava com um bicho, ele tinha que saber rapidamente se ele ia lutar para comer o bicho, né? Matar o bicho, ou se ele ia fugir para não ser comida, para ele não ser o alimento do bicho. Então, por isso que existe esta reatividade. O problema é que hoje as pessoas usam essa reatividade, por exemplo, no trânsito.
Eles brigam no trânsito como se aquilo fosse vida ou morte. Este é o problema. Então, o mecanismo fica viciado. Porque como a primeira reação é reativa, fica viciado. Ninguém usa o resto, que é a Ferrari que a gente tem dentro da cabeça, que é todo o córtex, que é toda a outra parte do cérebro. Porém, daqui até aqui, então aqui é a reatividade no tronco cerebral, Sim. aqui é tomada de decisão com perspectiva de futuro. Daqui até aqui, provado em ressonância magnética, são 5 segundos. Tem um tempo, daqui até aqui. E é só contar até 5? Não. Tem que fazer pergunta. Você só vai acionar a racionalidade se você gerar dúvida. Gerar dúvida é uma frase que termina com uma interrogação. Já começa por esse Já ponto. começa daí. E aí eu entendi que eu precisava entregar pro mundo. Porque lembra que eu tentei morrer? Eu tentei morrer pra morrer. E me socorreram. E eu descobri tudo isso. Fiquei 20 anos entendendo tudo. E nem sabia que eu ia ser quem eu era. Quem eu sou, aliás, né? Como terapeuta, tal, neurocientista, tal. Mas eu consegui entender o que é o meu propósito. O meu propósito é entregar isso pro mundo. E aí, o que eu desenvolvi? Um contato de WhatsApp que a pessoa pode usar a hora que ela quiser, o tempo inteiro, 24 horas, que não é um chat GPT, porque chat GPT é generalista, o meu é ultra especialista. Eu coloquei 300 documentos que eu escrevi desde que eu tinha 17, 18 anos, eu tô com 56. Eu coloquei tudo isso, treinei ela já faz um certo tempo. Antes ele era um aplicativo, então eu tô nessa história. Eu só tô na rede social por causa disso, porque tanto que é anaclaudia.eita. Quando eu entrei na rede social foi porque logo que eu fiz o aplicativo, foi uma cliente que topou bancar o aplicativo. E ela falou que eu tinha que ir para a internet para validar a autoridade. E eu fiquei bolada, porque eu jamais estaria na internet, não pela internet, mas porque é uma mudança muito Sim. grave não, muito difícil de comportamento, né? Eu sou da velha guarda, né? É muito difícil, né? E eu fiquei resistindo e tal. Só que aí o que aconteceu? A gente fez o aplicativo, eu tagueava as reações, a gente usou a empresa dela para fazer isso, que era uma empresa com um monte de gente e tal. Então eu tinha muito documento sobre isso e tal. Só que antes eram 8 pessoas que tinha para ficar, eram facilitadoras que ficavam olhando a conversa, conversando com a pessoa, como se fosse hoje o contato. Sim. Exatamente. E eu peguei todo esse material, porque não deu certo, por quê? Porque aí começou a pandemia. E a empresa da minha cliente teve que comprar mais 3 fábricas, e aí ela teve que investir nisso e etc. E aí ela já não conseguiu. E eu falei, beleza, eu vou esperar para ver o que está escrito nas estrelas, porque meu propósito é esse. Eu já entendi o que eu preciso entregar para o mundo. E o que eu preciso entregar para o mundo? Um treino de autopercepção. Elevar a inteligência. Por que inteligência? Inteligência não é coeficiente. Coeficiente é uma métrica. Mas inteligência é uma habilidade de resolução de problema. Quanto mais problema eu resolvo, mais inteligente eu fico. É uma habilidade. Se eu tô andando de bicicleta, eu começo a andar, eu aprendo, eu caio, eu machuco, mas eu quero ir até Santos de bike, eu vou treinar todo dia até o ponto de eu conseguir, sem cair, nada, ficar esperta e ir até Santos de bicicleta. Então, a inteligência é uma habilidade de resolução de problema. Se eu tiro daqui, elevo, uso a inteligência, que é tomada de decisão com perspectiva de futuro, eu treino autopercepção. Então, eu me autorregulo em tempo real. O que o EITA faz são perguntas estruturadas, então ele usa o problema, ele não quer saber do problema, ele está preparado para criar a circuitaria de solução, os neurônios se comunicando no seu cérebro para ter uma solução mais eficiente com as perguntas que eu estruturei. Só que a pergunta é ligada à sua resposta. Então, você entra com o conteúdo, ele vai explicar e te fazer a pergunta, você vai responder, ele vai fazer outra pergunta. Então, esse é o pulo do gato. Então, eu abrevio o seu tempo de autopercepção para o seu cérebro depois treinar sozinho, e ele vai funcionar dessa maneira a partir do treino, entendeu?
Achei o máximo. Ele é foda. Eu vou testar aqui. Testa, vamos ver. Lá. Quero ver. Ai, lá vai, nem nada não. Vou colocar, hoje acordei ansioso. Não, você manda um áudio. Manda um áudio. Pode chamar de Eita mesmo ou não? Pode chamar. Hoje eu acordei ansioso e estou agora no período da tarde com uma ansiedade um pouco elevada. O que devo fazer? Pede para responder em áudio. Responda pra mim em áudio, por gentileza. Ó, tô sendo educado aqui, viu? Nossa. Fofo, foi fofo. Ó, ainda não. Demora um pouquinho, vai processar, Ele né? demora um pouquinho, ó. Tá vendo aqui, ó? É igual como se ele tivesse... Ah, Olha lá. tá aqui, aí, ó. É igual uma... né? Você viu que minha ansiedade já bate. Então, gente, menos de 2 tem ali, segundos os pontinhos aqui, tá ó. lá, os pontinhos tá lá. Eu sou ansioso, você viu, né? Já mandei em vai segundos. ter que usar isso mesmo. Vou ter que usar. Tá chegando. Calma aí que ele tá processando. Ele tá mandando aqui, acho que é digitado. Aí, ó, né? mandou o áudio. Mandou o áudio. Vamos lá. Vou colocar pra vocês aí de casa. Posso responder em áudio para você. Ó, é ela Claro, mesma. Reinaldo, sempre que quiser, posso responder em áudio para você, tá? Me conta, você percebe algum pensamento ou situação de hoje que pode ter deixado sua ansiedade mais alta? Às vezes, só de falar ou refletir sobre isso já vai aliviando um pouco o peso. Se você quiser, pode compartilhar comigo o que está passando na sua cabeça agora. Vou falar, hein? Segura. Olha, eu tô fazendo um podcast aqui com a Ana, Cláudia, que é tudo junto, tá? Zani. E ela me deixou ansioso, porque ela é psicóloga e já viu, né? Eu tô aqui no programa ao vivo e aí eu fico meio com receio de performar alguma pergunta errada. Vamos ver o que ele vai falar. Ele não, é ela que sou eu, né, cacete? Vamos ver aqui. Ele. Ela, você não, Você você viu não, que é minha você é voz? sua voz, mas tô falando, você tá na Matrix. Tô na Matrix. Você tá na Matrix. Ó, tá demorando pra... Tô brincando, é 2 segundos, gente, calma. Tá demorando. Tô te sacaneando. Antes era super rápido e as pessoas reclamaram porque eles queriam que fosse muito mais próximo de uma pessoa mesmo. Sim. Então a gente teve que dar um Não, espaço. do espaço acho que ficou bom assim. Aí, ó. Que aí você dá uma respirada, já tá mandando um áudio aqui, você já tá mandando um áudio pra mim. Tá vendo? E eu nem peguei o telefone. Na sua outra, a gente tava falando, os caras estavam falando num podcast ontem sobre gerações. Você tá em uma, duas, não é gerações, a gente tem camadas, né? Outras realidades. Então você deve estar numa terceira ou quarta aqui já. Ele deve estar tentando entender quem que é a Ana Cláudia, né? Que ele deu Nossa. tanta ênfase na Ana Cláudia, nome junto. Olha lá, mandou. Olha lá, sacaneei, vamos ver. Reinaldo, isso faz todo sentido. Ficar ansioso ao vivo, ainda mais ao lado de alguém que admiramos, como a Ana Cláudia, Chupa. é normal. Quando a gente Caramba. sente que está sendo avaliado ou observado, nosso cérebro entra em modo de alerta, Ai, como se gente. quisesse evitar qualquer erro a todo custo. Mas olha, errar é humano e ninguém espera perfeição, só autenticidade. Quando sentir esse receio, tenta direcionar o foco para a experiência legal que você está vivendo, em vez de tentar controlar tudo. Se vier aquela dúvida, respira fundo. Você gostou, antes de né? Eu perguntar. sou foda, cara. Lembra que todo mundo ali entende esse nervosismo e só quer te ver bem. Você entende o Tem nervosismo? alguma pergunta específica Muito. que Eu você entendo. ficou com Ó. Eu medo tô de super fazer? relaxada. Ó, uma pergunta específica. Eu não tenho pergunta, eu posso falar da sensação que eu estou tendo, Mas né? isso aí é eterno. Eterno, né? Ela vai ficar falando com você. Enquanto você estiver falando, ela vai ficar falando com você. Então agora chega, já Chega, tá né? bom, vamos Eu ia falar que comigo. tá subindo um friozinho na Ai, que sobe susto. um frio pelas pernas, passa pela virilha e vai Que para isso, gente? a bolsa escrotal. Mas que isso? É a sensação de ansiedade. Mas você tem ansiedade no saco? Um pouco, às vezes. Sério? Não, tô brincando. Às vezes dá Não, um... não sei, né, gente? Vai cada um. Não, Lembra você que eu já falo que é treino de autopercepção? Isso, você já teve... Tem gente que sente um friozinho... Mas no saco, agora eu fiquei curiosa. Sinto às vezes. No às saco? Ele vezes, faz dá o quê? Ele dá aquela encolhida? Dá aquela congelada. Fisgada? É, aquela No congelada. saco, normalmente esquenta. Não, congela Agora, e as quando- veias também, assim, do braço. Gente, o moço tá com tesão, é isso? É um pouco, o corpo A responde ansiedade, assim. tá ligado? Deve estar com curto-circuito, né? Deu errado. Tá batendo um chute errado aqui. Apertou o botão errado. Ah. Ó, eu queria que você explicasse
logicamente pra mim e pro pra meu todo público mundo, do TikTok, milhares de seguidores aí, sobre a questão da neurociência. O que é a neurociência? Como é que é esse estudo? Explica pra gente, Ana. A neurociência, ela explica. Então, uma Tá. coisa importante, né? Vamos lá. A gente vai falar da neurociência, mas eu vou falar. São coisas separadas. A neurociência, ela só vai te explicar como é que o cérebro funciona. Ela vai te falar de sensação, percepção, ela vai te dar localização das coisas, como é que você ouve, o que é célula glia, o que é o neurônio, o dendrito, do que ele é feito, essas coisas. Isso é neurociência. Agora, o que eu faço. Eu botei o nome. Eu sou especialista, né? Eu sou neurocientista, mas é porque o que eu sei, muito do que eu sei, passou por esse lugar. Então, eu precisava saber como é que o mecanismo funcionava para poder entender por que eu funcionava do jeito que eu funcionava. Para isso, eu tive que entender, por exemplo, o que era tristeza, o que era tristeza por uma situação real, o que era tristeza que podia me levar para uma depressão, qual era a nuance de tristeza, o gradiente, né, do que é a hora que eu tenho que pedir ajuda, a hora que eu não tenho que pedir ajuda. Eu tinha que me observar muito nessas coisas de percepção e sensação. Então, eu tive que usar da neurociência como nome das coisas. Mas dali, a neurociência, se você for hoje fazer um curso de neurociência, você não vai conseguir aplicar na sua vida. Por quê? Porque precisa ter um engajamento do exemplo da sua vida para encaixar a explicação, mas está ligada à sua vida, entende? Entendo. Então, a neurociência como especialização, ela só é o nome e é o nome das coisas, né? Então, ela é bacana? Sim. É um estudo interessante? Muito. Mas também tem todos os outros, né? Então, a própria fisiologia. A neurociência acaba sendo um pouco da fisiologia, mas ela também entra em outras situações. Ela fala sobre ponto de ação, como é que você sabe o que é uma sinapse elétrica e química, tal. Ela é mais complexa. Mas, por exemplo, eu saber como é que é uma sinapse elétrica ou química não muda o meu comportamento. Então, tem que ter o outro lado, que é a psicologia, que vai te explicar sobre ansiedade, sobre todo. Por que a gente estuda 5 anos doença? Porque justamente a gente tem que saber quando que a gente está exagerando ou quando está muito fixado aquilo a ponto de gerar um transtorno. Então, eu posso trabalhar em olhar as doenças para eu saber onde eu não quero chegar, para eu saber o que eu tenho que fazer para me regular. Então, só a neurociência sem a psicologia é complicado. Então, tem a neurobiologia, tem a neurofisiologia, tem a fisiologia, assim, o estudo é para sempre, né? Mas o mais divertido é o que funciona. E o que funciona não são os títulos, é a prática. E é onde eu sou boa pra caralho. Eu fiz comigo, né? O seu laboratório foi você mesmo. Fui eu e depois eu repliquei nas pessoas. Porque foi muito interessante a minha história. Eu fiz a faculdade eu escolhi fazer administração com 17 anos. E eu só fui fazer por conta de uma amiga minha, que ela foi. Eu falei, vou também. Fiz administração, não terminei. Mas achei o coach dentro de administração em 89. Em 89, eu paguei caro pra cacete num coach, mas o que eu achei legal? Achei legal que eu conseguiria aplicar o coach nas pessoas. E foi aí que eu percebi que eu comecei, naquela ocasião, a mudar o formato do atendimento do coach só para ter resultado. Porque o coach, para quem não sabe, é uma estrutura de só pergunta baseado numa meta que você define, que a própria pessoa define. Só que, se eu te perguntar, só perguntar, chega uma hora que você responde qualquer coisa porque você não aguenta mais eu perguntar. E aí eu comecei a mudar. E aí eu comecei, sem saber, escrever a minha metodologia, baseado no meu autoconhecimento. Foi aí que tudo mudou. Então, desde essa época, quando eu falei que eu tenho 300 coisas escritas, é sobre isso. É sobre o que funciona, é como resolve e tal. E eu fui buscar psicologia bem depois, com 30 anos. Então você já tinha feito todo aquele resumo da sua vida e na psicologia você conseguiu trazer seus laboratórios. Eu fui a melhor e a pior aluna, né? Pior porque eu incomodava os professores, melhor porque eu sabia muito mais. Que eu sabia o que funcionava na prática. Entendeu? Então tá. Olha o bico, já vou falar com o público aqui do TikTok. É o seguinte, ó. Pra você que tem ansiedade, deixa aí os relatos pra gente, né?
Ana, você não Eu não acha... entendi a parte olha o bico, eu fiquei preocupada. Não, molhar o bico. Ah, molhar, Aqui, entendi. molhar o Olha o biquinho bico, aqui, eu ó. falei, gente, que esquisito, né? Molha o bico. Ah, molha o bico. E aí, eu tô falando pro público do TikTok, colocar aqui nos comentários com a gente dá uma olhada nos comentários e responde. Vamos responder. Ó, qual tipo? Porque você viu a minha ansiedade. Eu sinto um friozinho, vai pra Mas virilha. essa parte do saco você vai ter que tratar com o urologista. Mas a parte da ansiedade, é natural a gente, às vezes, ficar um pouco mais tenso. É isso que eu falo. Você tem que se observar. Não vai ter. Se fosse pra gente não sentir nada, a gente ia ser planta, Sim. né? Então, já que a gente não é planta, a gente vai sentir. Então, eu tenho que me conhecer pra saber como é que eu me autorregulo. Porque, às vezes, o que funciona pra um não funciona pro outro. Eu tenho que testar várias coisas até ver o que funciona, que é a proposta que o Eita faz. Ele vai te fazer proposta. Você viu que ele... O Eita é maravilhoso. meu Maravilhoso. Não, mas então, é isso que eu achei interessante. Cada pessoa, conforme você mesmo mencionou, tem seus relatos. Então, tem gente que vai sentir aquele formigamento, ânsia de vômito. Vai ficar gelado, mão fria, vai suar. pré-frio. Então, assim, eu fico meio frio, mas sobe uns friozinhos, depois passa, da ansiedade. É que passa pelo saco, né? Seu problema tá no saco. Tá no saco, passa Entendi. por lá, então não devia passar. Mas aí eu quero que a galera do TikTok coloque aqui nos relatos. É o que você acha do saco dele. É. De passar o frio pelo saco. Já passou o frio pelo saco? A gente pode fazer uma pergunta. Já passou frio pelo saco. Aí eu não fico que nem ET, só eu aqui que passa eu o frio. acho também. É isso aí. Acho importante. Sobre a questão da véia da Porsche. Que aí você entrou nas redes, foi devido à véia da Porsche ou não? Não. Não. Eu entro pra mostrar autoridade no Eita. Mas era um saco, né? Porque o Instagram não crescia, tal. E eu tinha uma assessoria de imprensa, eu escrevi pra Veja, escrevi e tal, dar entrevista, nananã, e o negócio não ia. Fui na TV e tal. E um dia, eu Pegou a tava Porsche, deu um passando- cavalinho de pau, pronto. Não, pior que não. Eu tava só passando pela Avenida Europa e o Dub, que é o Rodrigo, que ele filma lá, né? E ele tem um vídeo, ele tem o YouTube dele, né? São visualização, não, como é que fala? Filmagens sobre carro, tal, que passa na Avenida Europa, principalmente. E ele passou e ele falou: é uma velha dirigindo uma Porsche, é uma velha. Esse é o vídeo. Depois pode pôr o vídeo aí. Eu tenho o vídeo aqui, eu mando. E aí, isso viralizou. E aí, começou a ter um boom no meu Instagram. Começou a 5 mil, 20, 40 mil. Aí eu falei, gente... Aí eu brinco, eu falo que eu era famosa pelas razões erradas. Mas eu entendi, foi uma isca. Eu pedi. Tudo que eu peço, acontece. Isso é fato. E dentro da psicologia com seus pacientes, você já fez eles ganharem uma Porsche? Eu consegui uma Primeiro, Porsche? que eu não atendo paciente. Não, mas é importante. Sim. Porque como eu não faço a psicologia tradicional, pra mim, paciente é doente. Então, eu não atendo gente doente. Eu atendo prevenção. Prevenção. Então, é cliente. Cliente. É, exatamente. É porque cada psicólogo fala de uma forma. Não, Eu já tive aqui, já peguei outro que fala assim, meus pacientes, você não, você é o seu cliente. Psicólogo tem que chamar a pessoa de paciente. Tá. Porque a psicologia, ela anda de mão dada com a psiquiatria. Ok. Então, é paciente. No meu caso, não. Eu trabalho em alta performance, autorregulação. Sim, já fiz um monte de cliente conseguir ter Porsche. Sim, Já gostei. eu tenho até eu tenho um cliente meu que falou num podcast. Eu fui no podcast do ACF, que é um podcast de carro. E o meu cliente estava lá e eu nem sabia que ele ia dar o depoimento dele. E ele tem praticamente a garagem do Homem de Ferro. Ele tem 40 carros dentro de uma garagem mesmo do Homem de Ferro. Tem 3 armaduras do Homem de Ferro. É um negócio absurdo. E eu regulei, eu consegui fazer ele se entender, se auto-perceber. E a hora que você regula, a coisa deslancha. Boa. Isso é fato. Você tem um fascínio pela Porsche? Ou foi aleatório? Não, eu comecei. Então, aí a gente entra em outra história. Tem tempo? Tá com Tem. Ah, então tá bom. É tudo nosso. Então, as pessoas. Eu acho que é engraçado porque o meu filho que zoa comigo. Ele fala: mãe, eu não aguento mais ouvir você falar da mesma história. Eu falei: mas eu não tenho outra vida, bem. Eu tenho que contar a minha história. E a minha história em 2014, o meu marido teve um estouro de uma artéria cerebral. Ele teve um AVC, só que era uma MAVE, uma má formação congênita, nasceu com ele e estourou com 46 anos, em 2014. E eu era uma pessoa que, apesar de saber muito,
eu era meio preguiçosa, assim, pra trabalhar, tal. Eu adorei ficar lá cuidando de filha, era divertido. Eu estudava e cuidava de filha, era maravilhoso. E aí, quando aconteceu isso com ele, eu perdi quase tudo que eu tinha. Eu nunca dava o passo maior que a perna, mas era sempre um passo muito seguro e de um padrão. A gente ia trocar o carro, trocava o carro parcelado, essas coisas. E aí, quando eu perdi quase tudo, e quando eu falo que eu perdi quase tudo, perdi apartamento, tive que vender barato, tive que fazer um monte de coisa, dinheiro, vender o carro dele na época, tal. Beleza. Eu só fiquei com um carro e tive que morar com a minha mãe. O meu filho estava com 8 e o outro com 12, que eu tenho 2 filhos. E aí eu falei assim, bom, agora é valendo, né? É valendo. E eu sabia muita coisa. Só que eu nunca tive a oportunidade de aplicar tudo. E naquela situação, eu tive a oportunidade de aplicar tudo. Não foi uma escolha minha, mas claramente eu entendi o que estava acontecendo. Tanto que hoje meu marido está vivo. Ele ficou 2 anos no hospital, fez 88 cirurgias. E eu vivi 2 anos dentro de um hospital. Hoje, se você conhecer meu marido, primeiro, ele não lembra de 2 anos da vida dele. Ele não lembra. Então, aquilo claramente aconteceu pra mim. Pra fazer o bagulho valendo. Você sabe muito, você quer muito, só que não é através do seu marido que você vai conseguir. Então, eles pararam ele e me jogaram na fogueira. Eles é o universo. Aí, se você encontrar hoje meu marido, ele é um cara comum. Sim, você não fala, ele tem um encurtamento de tendão, porque ele ficou 2 anos deitado na mesma posição. Então ele manca. E ele dirige carro adaptado com a perna esquerda. Ele é normal. Ele é aposentado por invalidez, porque ele não conseguiu mais trabalhar com o que ele trabalhava com TI, então ele não conseguiu, porque ele esqueceu tudo, porque tiraram um pedaço do cérebro dele. E é muito louco, né? Porque eu tinha muita informação até de reabilitação, mas eu nunca tive que reabilitar ninguém. Eu tive que reabilitar ele. Ele não lembrava de nada. Ele ficou 3 meses em coma. Aconteceu tudo que dava, tudo que tinha que dar errado aconteceu com ele. E o mais louco é que nada na vida é por acaso. Viver ali, eu conheci muito médico. E eu tinha um preconceito com o médico. Preconceito por quê? Porque o médico, quando ele vinha falar, por exemplo, ele queria muita explicação. E eu dava explicação, mas não era suficiente. Então, meio que eu peguei bode. Mas ali, eu fiz uma imersão, praticamente, no hospital, onde eu fui surpreendida com tudo em relação ao médico, à medicina. É incrível. E hoje eu entendo por que eu passei por ali. Porque, por exemplo, quando teve o Covid, eles procuraram quem? A pessoa que passou 2 anos no hospital intacta, sem nem pegar gripe, e não mudou nada. Ainda tirava sarro, era bem-humorada. E não é que eu tirava sarro da situação, mas eu, por exemplo, na cirurgia número 50, que é a 50ª, eu sempre interagia com os médicos, né? Então o médico chegava, mais uma vez não deu certo, tal. E eu botava, vamos tentar isso? Vamos tentar aquilo? Tal. Porque a gente sempre discutia o caso. E aí, nesse dia, eu tava tão cansada, e aí eu tava parada, e ele falando, mais uma vez, não deu certo a cirurgia, tal. E eu quieta. E eles assim, nossa, Ana, pelo amor de Deus, fala alguma coisa, porque você sempre fala, né? Aí eu falei assim, falar eu não tô afim não, mas você quer que eu te fale o que eu tô pensando? Aí ele falou, fala, o que você tá pensando? Eu falei, eu tô pensando que o divino é um cara muito ocupado. Que ele tem uma mesa assim, e ele vê as coisas acontecendo no mundo, então tsunami, terremoto, coleguinha querendo jogar bomba atômica em coleguinha, essa porra toda aqui, ó. E aí chega um estagiário com uma pilha de coisa, chega e fala, e aí, divino, eu boto isso aqui aonde? Naquele buraco. Meu cu, só pode ser meu cu aquele buraco. Que é só isso que eu tenho pra te dizer. E aí eles começaram a rir, aí o negócio ficou mais leve, e era isso que eu fazia. Na minha cabeça, eu lidava com esta história, por exemplo, para justamente não pegar aquela informação densa do jeito que era, porque eu não podia adoecer. Porque se eu olhasse aquilo, eu ia ficar exausta. Porque eu já estava cansada. Porque não é fácil. Quem vive dentro de um hospital sabe. Só quem vive é que sabe. É muito pesado. E não é que a gente pega a energia. A nossa atenção, o fato da gente estar ali, não sabendo se vai viver, se vai morrer. Meu marido era pior que o tempo naquele lugar. Então, eu chegava, eu falava oi, de repente eu ia tomar um café, voltava, ele estava já sendo socorrido, indo para UTI. Aí, à tarde, ele estava sendo entubado, à noite ele tinha saído. É um negócio que eu falava, cara. Então, tudo que eu aprendi, eu apliquei.
Então, o que que é felicidade para o cérebro? Como é que a gente se autorregula e tal? Eu fiz tudo ali. Então, eu sei o negócio no nível de detalhe. E aí, por que que eu tô contando tudo isso? Porque aí, eu estando ali, eu falei, eu vou recuperar tudo 3 vezes. E eu sabia como fazer isso. Então, eu comecei a imaginar na minha mente imaginária, comecei a criar, eu andando de carro, eu vendo o meu apartamento gigante, eu olhando a minha vista, que eu queria uma vista, que eu queria uma banheira, que tatatã. Eu imaginando aqui, ó, e vivendo, porque a imaginação você consegue. O cérebro não sabe o que é imaginação do que é realidade. Então, você pode criar na sua mente e vivenciar o sentir, porque ele entende o que você fala. Se eu falar pra você assim, ó, pensa num elefante. O seu cérebro entende o que é elefante, ele põe a imagem do elefante. Agora, pensa o elefante tomando sorvete, mesmo que não aconteça. Ele vai ter o elefante segurando um sorvete. Ele cria qualquer coisa. E você vê. E se você olhar e falar, nossa, que legal o elefante tomando sorvete, você vai estar sentindo. E é isso que conecta com as coisas. Então, eu comecei a fazer isso primeiro na minha cabeça, mesmo perdendo tudo. E aí, quando 2014, 15, 16, meu marido saiu do hospital, eu deixei ele em casa e eu falei, agora... treino é treino, jogo é jogo. Desci, fui na BMW que tinha na esquina da minha casa. Falei, é verdade que vocês fazem um negócio que chama Sign and Go? Aí eles, sim. É verdade que vocês pegam qualquer carro de entrada? Sim. Então eu quero deixar essa Tucson que eu tinha, que valia 35 mil reais. E eu quero comprar esse carro de 120. Quanto é a parcela? Então eles falaram assim, a gente vai fazer 24 meses dando a entrada, a diferença vai ser 2 mil a parcela, e depois tem uma parcela balão que é a 50% do carro, que é uma parcela de 60 mil reais. Eu falei, foda-se os 60 mil reais, eu vou ficar fixada nos 2 mil. E a cada 2 mil que eu fazia, eu falava, é isso. É isso. E aí eu fui indo. E aí depois disso eu comprei, eu quis brincar, eu falei, agora eu vou comprar meu carro de brinquedo. E aí não, antes disso. Aí eu percebi que o meu filho, num domingo, ele tava... Eu não achava ele, liguei pra ele, falei, filho, você tá onde? Ele falou, na Avenida Europa. Eu falei, domingo? Eu falei, esse moleque tá de sacanagem. Eu peguei o carro e fui até lá. Quando eu fui lá falar pra ele, mas o que você tá fazendo aqui? Que eu quero entender o que você tá fazendo aqui. A hora que eu desci do carro, olhei pro lado, era uma McLaren Senna. Eu fiquei assim... parecia um carro da Hot Wheels que tinha tomado vida. Só que o que eu achei mais louco? Todo mundo filmando e fotografando. Eu falei, eu quero isso. Aí ele, a McLaren, eu falei, em breve. Mas que carro que eu consigo comprar para ser filmada? Aí ele falou assim, carro de entrada que vão filmar? Ele falou, um Mustang, é o mais barato que tem desse rolê. Eu falei, quanto que é? Ele, 270, que na verdade era 272. Aí eu falei, beleza. Eu tinha acabado de comprar um Mini Cooper que eu ia dar pra ele, e de uma loja lá na Avenida Europa. Voltei na segunda-feira com o Mini Cooper, entreguei o Mini Cooper e falei pro cara assim, ó, eu quero um Mustang. Aí ele falou, nossa, Ana, mas é 70 mil, você vai pra um carro de 272? Eu falei, não importa, eu quero um Mustang, eu vou dar isso aqui de entrada, porque eu tinha pago à vista, eu vou dar de entrada. Quanto é a parcela em 60 vezes? Aí ele falou lá a parcela que eu não lembro mais, eu falei, só que tem uma coisa. Ele falou, que cor? Eu falei, cor não importa, a cor que filma. Se não filmar, eu vou pegar o carro, vou andar na Avenida Europa. Se não filmar, eu devolvo o carro. Aí ele falou, tá bom. Aí eu tive meu primeiro Mustang, comecei com Mustang, e eu ponho o nome nos meus carros, né? Essa é a parte engraçada. Só nome de mulher, que nem hoje eu tô com a Edna. A Edna é uma panameira, que ela parece a Edna mesmo. O cabelo preto, ela é toda preta, é engraçadíssimo. É toda formal, assim, anda devagarzinho. Parece um carro alegórico. É a Edna. Mas ali era a Maitê. O Mustang era a Maitê. Mas eu não posso explicar por quê, que é um negócio meio feio. Mas ela era a Maitê. E ela passou na Avenida Europa e foi filmada. É espetacular. Ela era branca e tinha 2 faixas azul, assim, e tinha um ronco do cacete. E aí, como é que a Porsche entra na minha vida? Eu chegava, depois que saía com o Mustang, e falava assim, filho, eu fico toda travada aqui, porque tem uma chuvinha, a traseira dele aparece aqui. Não dou conta de segurar esse cavalo selvagem, né? Que é exatamente o Mustang. Aí ele falou assim, mãe, então você tem que ir pra uma Porsche. Eu falei, por que uma Porsche? Aí eu falei, então vamos lá comprar. Ele falou, não, mãe, não é assim. E eu sou a louca da experiência. Aí ele falou, não, mãe, não é assim. Eu falei, como não é assim? Não é só ir lá e comprar? Dou o Mustang de entrada, que eu ia fazer a mesma coisa. Aí ele falou assim, não, a Porsche é assim, ó. A gente configura aqui no computador, sai um código, a gente vai lá, fala com o vendedor, entra numa fila.
Eu falei, para, filha. Eu falei, Aí depois, quando for fabricar, você é chamada, aí você dá uma entrada, aí tem que esperar não sei quanto tempo, vem de navio. Eu falei, eu quero isso pra minha vida. Vamos lá, filha. Vamos, configura aí, que eu não sei o que importa do carro. Dane-se. Aí a gente foi lá e demorou 8 meses. 9 meses. Praticamente é um filho. Aí ela chegou e ela chamava Megan, que era Mega Enjoada, que ela detestava os buracos de São Paulo. E foi ela que eu fui filmada de novo, porque lembra que eu queria ser filmada, mas eu só não Lembro. sabia que eu ia ser filmada, porque aí eu tinha pedido pra fazer o Instagram viralizar. Só que eu já tinha sido filmada. Aí juntou. Então a gente faz o que a gente quiser do nosso futuro. E a cor dessa Porsche era azul. Não, essa era a preta. A Era primeira preta. que eu fui filmada e que eu fiquei famosa foi a preta. Aí depois eu troquei ela por uma azul. Eu fui aumentando. Eu falei, agora eu quero carreira. Essa é a carreira. Aí eu quero carreira S. Aí eu quero carreira, que era a outra que eu esqueci o nome, GTS, se eu não me engano. Aí depois eu quero a Turbo. Aí depois eu quero a GT. Só que aí eu já pulei pra GT3. Que eu sou um pouco ansiosa. Tá vendo? Tá vendo? Segurar a ansiedade. Eu ia perguntar dos hábitos aqui diários, né? Se você tem algum hábito diário Eu tomo banho. e que Escovo você... o dente. Não, pra fortalecer e que você daria de dicas pra fortalecer as pessoas. Hábito diário? Cara, Eu acho que isso daí que você falou do Eu hospital tenho. foi muito não, louco. eu tenho um hábito diário. Primeiro que, assim, ó... É que hoje, quando você pergunta isso, como eu já sou tão treinada, eu já não lembro disso. Mas eu falo em todos os lugares. Felicidade pro cérebro não são coisas. Felicidade pro cérebro é você beber água quando tem sede, é ir no banheiro quando tem vontade e comer quando tem fome. Isto é felicidade pro cérebro. Ele vai te dar enzimas de prazer por reforço positivo. Lembra que eu falei do Sim. condicionamento? Ele também te condiciona. Porque ele precisa que você pegue essas coisas que estão no mundo fora. Então ele vai te dar enzimas de prazer como reforço positivo para você consumir o que ele precisa ou tirar o xixi. Por exemplo, se você tiver vontade de fazer xixi agora, você não vai prestar atenção no que eu tô falando. Porque ele vai ficar falando xixi, 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 até você ir fazer. E muitas pessoas fazem isso, tipo, eu tô falando uma coisa meio que todo mundo vai falar assim, nossa, todo mundo faz isso. Só que todo mundo tem consciência? Todo mundo presta atenção quando tá bebendo água, quando tá fazendo xixi? Não, a maioria vai no banheiro com o celular. A maioria bebe rápido água, come correndo. Então, assim, agora, isso foi o que eu treinei no hospital. O que me fez não ficar doente no hospital foi treino em felicidade. Que felicidade? Pegar assim, ó, meu cérebro é condicionado. Quando eu coloco água na boca, ele fala vida. É como se isso aqui fosse um grande jogo de videogame e eu tô consumindo Vida. Ele é automático, ele fala a vida. E eu sinto a água até aqui. Por quê? Porque eu treinei me perceber. Então, não tem problema fora que me tira a minha felicidade. Porque eu tenho que beber água, eu tenho que comer, eu tenho que ir no banheiro. Mas eu faço isso com consciência, com atenção. E aí, quando você tem isso fixado, qualquer coisa, você consegue tudo que você quiser. Porque o problema de fora não vai te adoecer. O problema de fora não vai acabar com o seu dia. O problema de fora não vai ser mais importante. E se acaso eu não tenho o iPhone do ano, ou mais novo, sei lá, eu não vou ficar chateada. Porque não é sobre isso. É sobre autorregulação e autopercepção. E óbvio que quando você faz isso, você se estabiliza e você consegue o que você quiser. Você já teve algum vício fora as Porsches e os carros? Não é vício. Não, sacaneando. Não é vício. Só porque eu tenho 5 carros. Não Colecionadora. é isso, né? Inclusive, eu acabei de vender um Evo pro Toguro. Olha aí. Um Evo. Mas voltando. Então, Vício? Não, porque como eu tive que me... todo aquele processo se policiar. eu tive que me perceber. Então, por exemplo, eu nunca faria nada. Eu não ia perder o controle. Eu tive que sobreviver a uma genética. Então, a melhor coisa que eu podia fazer era me perceber o tempo inteiro e não consumir coisas que alteravam o senso de percepção. O sistema nervoso central, toda substância altera o senso de percepção. Eu não posso deixar de estar atenta às coisas, porque eu tenho uma genética. Então, não bebo, não fumo, mas nada, não é isso. Eu não tô fazendo uma campanha. Eu só tô dizendo que dentro da minha história não faz sentido. Sim, eu até, assim, tava
tipo, meio que pautado na minha mente, justamente perguntar qual foi a maior dificuldade que você já enfrentou. E dentro de tudo que a gente bateu um papo aqui, eu percebi que o que te tocou muito foi a questão do seu marido. Porque eu tava sob ameaça total, né? É. Ele era CLT, ele ganhava lá, não lembro quanto, na época, 15, e acabou indo pra 3, porque Dois foi pra filhos, Caixa. teve tudo isso. 2 filhos, eu tive que pedir na escola, eu tive que pedir bolsa. A gente nunca deu passo maior que a perna. Então, ver que eu tava ali numa situação que não era opção, e eu tinha que fazer coisas e nada contra isso, de pedir bolsa, não é isso. Mas eu fui imposta. Sim. Foi uma coisa que cortou a minha vida, né? Então, a hora que entrou na minha vida, eu tive que me adaptar e me autorregular naquela condição para sobreviver. Mas eu sempre fiz a prática da felicidade. E hoje os meus filhos não têm sequela nenhuma daquela situação. E eles dormiram no chão da casa da minha mãe. Aconteceu um monte de coisa. Mas eles não têm sequela nenhuma. Por quê? Porque eles respondem por observação. Toda criança olha os pais. Então, naquela ocasião, meu marido não existia, porque ele estava internado, eles não sabiam o que estava acontecendo, mas eles esperavam eu chegar para falar. E eu chegava e falava, o papai tá com umas pecinhas de Lego meio fora do lugar, a gente tá tentando achar as peças para montar. E trazia lúdico para eles também. E aí eu já perguntava, e aí, como é que foi na escola? Nanã, já desviava o assunto, já estava sempre sorrindo. Falava para eles, bebe água, água é felicidade, é o que a mamãe tá praticando. Ah, mas eu não tenho o brinquedo tal. Mas não importa, amor, deixa eu te falar. Ali é fora, tudo fora. Depois a gente pega, a gente conquista. Isso daí não é tão importante quanto você imagina. Ô, Ana, louco no podcast, o louco, assim, tipo, de bater esse papo, trocar uma ideia bem, assim, bem flow, bem solta, é justamente isso, né? Porque, assim, você falou da sua adolescência, nessa transição, que você passou por aquele período. Não te tocou tanto quanto essa fase que você já tava com filho e tudo mais, que você sentiu que Mas é porque... a emoção aflorou. Não, mas é porque ali eu era você- responsável sim. por 2 vidas, né? 2 vidas. E eu tinha tinha que fazer elas precisavam da necessidade básica, Sim. né? Comida, segurança, Sobrevivência ali. né? Né? Então, bateu pesado. Galera, pra você que tá assistindo a gente, já sabe, segue todas as nossas redes aqui, que vai estar nos verticais. E quero agradecer de antemão o canal de cortes. O canal de cortes vem ganhando força. E você que tá assistindo aqui, já compartilha e inscreva-se no canal da íntegra. Por favor, fortalece as nossas redes aí. É isso. E logo mais, já no Spotify, você que não tem tempo de assistir o videocast, vai correr, vai treinar, vai lavar a louça, Ouvindo. ouvindo, por favor. Ana, se Eu. você pudesse ou tivesse que resumir a sua missão, né? Qual seria a palavra? Propósito, né? Propósito? É. Interessante. Diante de tudo que eu vivi, o propósito é entregar para o mundo o que funciona. E eu falo, eu faço isso com toda a clareza do mundo. Eu falo que eu tenho um propósito que é mudar o mundo. É o mundo de cada um. Porque cada um é um mundo. Esse é meu propósito. Ana Cláudia Zani, deixa aqui pra gente, eu quero agradecer de antemão, TikTok fica muito honrado e muito feliz em receber você aqui hoje. Deixa pra gente aqui seus contatos, projetos, fique à vontade. Não, o Eita tá aí pra isso e as redes é isso. Bota lá. Quebra o galho. Ele Pessoal, vai já vai pôr. colocar aqui, Ele ó, pôr. vai estar tudo na descrição. Eu vou pôr, né? Eu não conheço metade das redes. Só digitar lá no TikTok, véia da Porsche, já aparece você. Não Filho, eu tem. tô famosa. Só, imagina, ruiva, canhota e Porsche. É muita coisa junto. E aí, curtiu o nosso bate-papo? Muito. Mais intenso, né? Eu tô ainda fixada no saco. Tô preocupadíssima. Gente, mas não fica Não. tranquilo, não é urologista, Tá não. bom. Tá tudo sob controle. É um pouco de ansiedade Não mesmo, mas parece. o Eita vai me ajudar. É isso. Aí sim. Você Gostou? podia depois dar o depoimento. Vou dar o depoimento. É isso. Aí sim, hein? Ó, fica um convite pra próxima. Aí a gente vai fazer. Hoje eu fui mais a fundo pra conhecer você. Nossa, que Gostou? sexy, você viu? Depois a gente vai fazer um cara mais de solto. tarado que ele fez. Cara. Ah, não, só foi mais a fundo. Ainda, ele fala do saco que gela e faz essa cara de tarado, tá? Ó, conversa com o Eita, vai bom. ser bom pra você. Tá bom, então, combinado. Obrigado mais uma vez de coração, Eu que viu? agradeço. Família TikTok, na moral, só vai. Já sabe, segue a gente, tamo junto, uma salva de palmas. Até a próxima, valeu! É isso.